Olá, queridos, sejam bem-vindos a este canal e o tema da mensagem hoje é permaneça. Isso mesmo, permaneça no lugar que Deus te colocou. Vamos à palavra. No primeiro livro de Reis, no capítulo 17, a palavra do Senhor diz assim, no versículo 1: Então Elias, o tisbista dos moradores de Gileade, disse a Acabe: Vive o rei, Deus de Israel, perante cuja face estou, que nestes anos nem orvalho, nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. Depois veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: Vai-te daqui e vira-te para o oriente, e esconde-te junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. Houve um tempo em que Israel passou por um período de seca, de fome. Muitas pessoas estavam fugindo, Elias havia determinado que acontecesse isso segundo a palavra de Deus. E a Bíblia diz que muitos estavam fugindo da fome, da seca, mas o Senhor deu uma orientação diferente para Elias. O Senhor disse para Elias: Elias, você vai fazer o seguinte, você vai acampar-se junto ao ribeiro de Querite. Em outras palavras, você não vai sair daqui, você vai permanecer lá. É interessante que o Senhor disse que ele não ia apenas beber da água do ribeiro, mas no versículo 4, o Senhor diz: E há de ser que beberás do ribeiro, e eu tenho ordenado aos corvos que te sustente. Versículo 5 diz: Foi, pois, e fez conforme a palavra do Senhor, porque foi e habitou junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão, e os corvos lhe traziam pão e carne pela manhã, como também pão e carne pela noite, e bebia do ribeiro. Oh, glória a Deus! Você percebe o cuidado de Deus com o seu servo, né? O que me chama a atenção aqui é que Elias permaneceu debaixo da direção de Deus. Veja que ele não se mexeu, ele não deu um passo se Deus não tivesse falado. Deus disse: olha, permanece aqui, você vai habitar, você vai acampar-se aqui junto a esse ribeiro e você vai beber da água do ribeiro. Não havia chuva, você vai beber da água do ribeiro. E todos os dias os corvos vão te alimentar. Durante a manhã e durante a noite os corvos já levavam pão e carne para ele. Olha que interessante. Só que a Bíblia diz no próximo versículo, versículo 7, o seguinte: E sucedeu que, passados os dias, o ribeiro se secou, porque não tinha havido chuva sobre a terra. Então, mesmo não tendo mais água, por conta da falta da chuva, ele não saiu do lugar que Deus disse que ele tinha que permanecer. Cuidado. Cuidado para você não agir por precipitação ou por emoção. Na Bíblia, nós temos muitos casos de pessoas que sofreram consequências terríveis por saírem debaixo da direção de Deus. Permaneça. Permaneça no lugar aonde Deus te colocou. Talvez você pode estar pensando: mas eu estou passando por um problema onde eu estou passando por isso, eu estou passando por aquilo. Mas entenda, não foi qualquer pessoa que mandou Elias permanecer, foi o próprio Deus. Quando Deus disse para Elias que ele tinha que permanecer, Deus ia honrar ele, porque quando você permanece debaixo da direção de Deus, Deus ele se responsabiliza por sua vida, ele supre aquilo que está faltando. Mas automaticamente, quando você sai da direção de Deus, você não permanece aonde Deus disse que você tinha que ficar, na direção que você tinha que ficar, você sai, você vai se responsabilizar pela sua própria vida. E não vai adiantar você querer questionar a Deus, orar, perguntar a Deus, porque é a consequência da desobediência. Elias, ele permaneceu. E é interessante também que Elias só saiu de lá, ele não saiu quando o ribeiro secou. Ele só saiu de lá porque veio outra ordem de Deus. Deus deu uma segunda ordem, que é aqui no versículo 8, onde o Senhor diz: Então veio a ele a palavra do Senhor dizendo, olha o que é que o Senhor disse:
levanta-te e vai a Sarepta, que é de Sidom, e habita ali. Eis que eu ordenei ali a uma mulher viúva que te sustente. Olha que coisa linda. Veja, na primeira ordem, Deus disse que ele tinha que habitar lá junto ao ribeiro de Querite, porque ele já tinha falado com os corvos que ia sustentar o Elias. Entenda, Deus não ia ainda falar com os corvos. Deus já havia falado, ele já deixou tudo pronto. Ele já deixou tudo preparado. Cabia a Elias permanecer, e ele permaneceu. E ele só saiu do ribeiro, ou junto do ribeiro de Querite, quando Deus deu a segunda ordem. Agora você vai se levantar e você vai em outra cidade chamada Sarepta, e quando chegar lá, você vai se encontrar com uma mulher, uma viúva. Eu já falei com ela que ela te sustente. Veja que Deus não disse que ia falar ainda. Deus já deixou tudo pronto. Querido, Deus já deixou tudo pronto para você. Já está tudo pronto para você desfrutar. Não precisa você fazer sacrifícios, coisas absurdas, não. Deus já deixou tudo pronto e preparado para você. Muitas pessoas estão perdendo aquilo que Deus tem deixado pronto, preparado, por desobediência, por sair da direção de Deus, por não permanecer. Mas a palavra que eu tenho para você hoje é essa: permaneça. Permaneça. Você que estava pensando em mudar-se de estado, mudar-se até mesmo de país, mudar até uma simples mudança de casa, mudança de bairro, porque tem pessoas que é assim, não se identifica com o lugar, aí vai para outro, aí depois vai para outro, aí vai para outro. Cuidado, você precisa tomar cuidado, porque por mais simples que isso pareça, mas isso é de grande importância. Porque entenda, às vezes por a gente não entender os caminhos de Deus, a maioria das vezes, às vezes a gente acha que está certo. Lembra-se o que o Salomão diz? Você lembra? Há caminho que ao homem parece direito, parece bom, mas no final dele são caminhos de morte. Deus me trouxe aqui através desse vídeo para falar para você mesmo que estava na dúvida, que estava pensando em largar tudo, em desistir, largar o marido, largar a esposa, abandonar a família. Mas a palavra de Deus hoje é essa: permaneça. Por mais complicado que a situação esteja, por mais que você diga, mas eu estou passando por isso há muito tempo, mas o Senhor está te dizendo, permaneça. O mesmo aconteceu, sabe com quem? O mesmo aconteceu com Isaac. A Bíblia diz que também houve uma fome, está lá no livro de Gênesis, no capítulo 26, houve uma fome também na terra, onde Isaac estava, e no capítulo 26 de Gênesis diz assim: e havia fome na terra, além da primeira fome, que foi nos dias de Abraão. Por isso foi-se Isaque a Abimeleque, rei dos filisteus, em Gerar. Versículo 2 diz: e apareceu-lhe o Senhor, dizendo: não desças ao Egito, habita na terra que eu te disser. Olha que Deus disse para o Isaque. Houve uma fome, desde a primeira fome que houve na época de Abraão. O Isaque aqui é o filho de Abraão. O Isaque já havia passado por essa fome também. E aí veio outra fome, aonde aconteceu a mesma coisa que aconteceu lá com a fome que Elias estava enfrentando. O povo estava querendo mudar, correndo da fome, da escassez. O Isaque, ele já estava pensando em ir para o Egito. Mas o Senhor disse através da sua palavra: não desças ao Egito, habita na terra que eu te disser. Então, mais uma vez, Deus está aqui falando: permaneça. Você precisa permanecer. Mas está difícil, está complicado, mas é o Senhor Deus que está dizendo: permaneça. Se fosse eu ou outra pessoa, aí sim você deveria desconfiar. Mas Deus, quando se trata de Deus, Deus ele sabe de tudo. Deus ele vê o futuro, ele conhece o amanhã. Ele sabe por que ele está dizendo permaneça.
E não foi à toa que o Senhor Deus falou permaneça, porque a partir do versículo 3, Deus ele vai fazer promessas a Isaac. Ele diz assim, ó, versos 3, peregrina nesta terra, ou seja, não saia dessa terra, peregrina nela, fique nela, e serei contigo. Eu te abençoarei, porque em ti a tua semente darei todas estas terras, e confirmarei o juramento que tenho jurado a Abraão teu pai. Versículo 4. E multiplicarei a tua semente como as estrelas dos céus, e darei à tua semente todas estas terras. E em tua semente serão benditas todas as nações da terra, porquanto Abraão obedeceu a minha voz e guardou o meu conserto, os meus preceitos e os meus estatutos e as minhas leis. O versículo 6 diz, assim habitou Isaque em Gerar. Isaque não saiu da direção de Deus, ele permaneceu. Meu amigo, se você permanecer no lugar ou na direção que Deus diz que você tem que permanecer, você pode ter certeza que todas essas promessas que Deus fez para o Isaque vai se cumprir também na sua vida. Deus disse que daria aquelas terras não apenas para o Isaque, mas daria para a sua descendência. E deu. Deus prometeu e Deus cumpriu aquilo que prometeu. Ainda no versículo, ou melhor, ainda no capítulo 26, no versículo 12, diz assim, e semeou Isaque naquela mesma terra. Entenda, ele não foi semear lá no Egito como ele estava querendo ir ao Egito. Quando o Senhor veio e disse, olha, não desça ao Egito, permaneça na terra que eu te disser. Não, ele obedeceu. Assim como Elias obedeceu, permanecendo lá junto ao ribeiro de Querite, Deus honrou ele, sustentando ele. E olha a forma que Deus usou para sustentar o Elias. Ele ia beber do ribeiro e os corvos iam alimentar ele com pão e carne todos os dias, de manhã e à noite. Depois Deus deu outra ordem para ele até em outra cidade chamada Sarepta, e Deus já havia falado com uma viúva para sustentar ele. E diga-se de passagem, uma viúva que não tinha nem para ela, quem dirá para sustentar mais alguém. Porque se você conhece um pouco da história da Bíblia, no passado as viúvas eram desprezadas, literalmente. As mulheres eram desprezadas. A Bíblia diz, por exemplo, que havia uma lei que quando um homem casasse com uma mulher, ele tinha o direito, caso a mulher não pudesse dar filho para eles, ele tinha o direito, por lei, casar com outra mulher para ter filho, que era o caso, por exemplo, de Eucana. O Eucana era casado com Ana, Ana não poderia dar filhos para o Eucana, e daí ele encontrou outra mulher chamada Penina, que deu muitos filhos para ele. É lógico, isso era algo do passado. Então, as mulheres literalmente eram desprezadas. Glória a Deus que hoje as mulheres estão alcançando o seu espaço. Hoje nós encontramos mulheres na Polícia Militar, no Corpo de Bombeiro. E glória a Deus, e que cresça muito mais. E que possamos encontrar as mulheres em todas as áreas, em todas as profissões. Então as mulheres não podiam trabalhar na época. Só para você entender aqui, recapitulando o caso de Elias. As mulheres não podiam trabalhar na época. O marido dessa mulher morre, ou seja, ela fica viúva. Hoje as viúvas recebem do governo uma pensão. Na época não tinha. Quem ia trabalhar? Mesmo assim ele creu. Mesmo assim ele não questionou a Deus. Mas Deus, uma viúva que não tem nem para ela, quem dirá vai me sustentar, mas ele não questionou. Ele não saiu da direção de Deus, ele permaneceu. Ele já chegou lá pedindo. Pediu água, a mulher deu. Quando pediu um bolo, ela disse, vive o Senhor que eu não tenho. A única coisa que eu tenho é um pouco de farinha na panela e um pouco de azeite na botija. E eu vou fazer um bolo, vou comer com meu filho e vamos morrer, porque não tem outra coisa para comer. E Elias disse, faça, mas dê primeiro para mim. Porque assim diz o Senhor, a farinha da tua panela não vai faltar e nem o azeite da tua botija. E nunca faltou. Deus honrou. Sabe por quê? Porque Elias permaneceu. E com Isaque não foi diferente.
O Isaac, ele permaneceu na mesma terra, voltando aqui no versículo 12. Semeou Isaac naquela mesma terra e colheu naquele mesmo ano, sem medidas, porque o Senhor o abençoava. E engrandeceu-se o varão, ia engrandecendo-se, até que se tornou muito grande, e tinha possessão de ovelhas e possessões de vacas, e muita gente ao seu serviço, de maneira que os filisteus o invejavam. Deus vai honrar você, se você permanecer na direção que Ele te deu, se você permanecer no lugar que Ele determinou. Permaneça. Essa é a palavra de Deus para você. Eu quero orar agora com todos vocês. Se você precisa da minha oração, aonde você está agora, eu vou pedir que você curve a sua cabeça. É uma forma de reverenciar o Senhor. Se você puder até se colocar de joelho onde você está, fica à vontade. Feche os seus olhos. Una agora a sua fé com a minha. Querido Deus e Pai, meu Deus, no nome de Jesus, eu entro agora na sua presença, meu Deus, juntamente com essa pessoa que está do outro lado da tela, meu Pai. Essa pessoa, meu Deus, que talvez esteja assistindo pelo seu aparelho de celular, pela sua TV, o seu computador. Meu Deus, não importa por onde essa pessoa está assistindo e participando, meu Pai, dessa oração. Eu creio, meu Deus, que o Senhor está agora ouvindo as nossas orações, meu Pai. Porque, meu Deus, o Senhor falou para Elias, se ele permanecesse, o Senhor o honraria, meu Pai. E o Senhor honrou. O Senhor sustentou aquele homem, meu Pai, de uma forma que ninguém, meu Deus, esperava. Ele bebeu do ribeiro e, meu Deus, foi sustentado pelos corvos, meu Pai, que todos os dias levava pão e carne para aquele homem. Assim como o Senhor também falou para Isaac, meu Pai, quando houve, meu Deus, também uma fome, uma seca por falta da água, da chuva, aonde a terra ficou estéril, nada produzia, ninguém mais plantava. Cada um estava fugindo, correndo daquela seca, daquela escassez, daquele problema. O Isaac até pensou descer para o Egito para se refugiar, mas veio a tua palavra, meu Deus, dizendo: não desça ao Egito, permaneça, habita na terra que eu te disser. Meu irmãozinho, minha irmãzinha, permaneça debaixo da direção de Deus. Não saia do lugar aonde Deus te colocou. O Senhor disse para Isaac, meu Deus, o Senhor disse para ele que honraria ele, que seria com ele e que daria aquelas terras não apenas para ele, mas para toda a sua descendência. E o Senhor fez isso porque ele permaneceu. A tua palavra diz, meu Pai, que ele permaneceu naquele mesmo lugar e naquele mesmo ano, Senhor, ele semeou e colheu 100 vezes mais. Ele colheu 100 vezes mais, sem medidas, porque o Senhor o abençoava. Você vai ter essa grande colheita no nome de Jesus. Talvez você tenha lutado, se esforçado, trabalhado, pelejado dia e noite, você não tenha obtido o resultado, mas em nome de Jesus, como ministro da palavra de Deus, eu te abençoo, que você venha colher, que você venha ter a colheita de Isaac. Não importa a terra que você esteja, a cidade, o bairro, a sua profissão, o seu emprego, não importa, o Senhor Deus, Ele é poderoso para te dar essa grande colheita, mas você precisa permanecer. Portanto, meu Pai, eu entrego essas vidas em Tuas mãos e na oportunidade, meu Deus, eu oro por todas as pessoas, meu Pai, que está passando por problemas, meu Deus, de saúde, meu Pai. Problemas, meu Deus, emocionais. Pessoas que estão na depressão. Pessoas que, meu Pai, sofrem com síndromes. Pessoas, meu Pai, que têm transtorno. Pessoas que têm, meu Pai, crise de ansiedade. Eu oro por você agora, que o Espírito Santo toque agora no seu coração, te enchendo de alegria, te enchendo de esperança, te enchendo de certeza, de fé, de convicção e de paz, que a força de Deus esteja sobre a sua vida. Pai, é o que eu oro e desde já te agradeço. Em nome de Jesus, amém e amém. Graças a Deus. Lembre-se, permaneça no lugar que Deus te disser e na direção que Ele te deu. Por mais difícil que seja,
Ainda que você esteja pensando em desistir, em recuar, não recue. Não tire a mão do arado. O Senhor vai te honrar. Pode ter certeza disso. Que Deus te abençoe. Um forte abraço. Se você gostou dessa palavra, da oração, se Deus falou com você, eu vou pedir que você nos ajude compartilhando esse vídeo para as outras pessoas, curtindo, deixando um comentário. A gente vai estar orando por você. E também, se você puder, se inscreva nesse canal para que nós possamos alcançar outras vidas em nome de Jesus. Olha, o meu muito obrigado por estar aqui juntinho comigo. Deus te abençoe. Tchau.